Graça e paz, meus amados. Aqui quem fala é Jean Barros. Estou aqui para trazer uma mensagem do Evangelho da Graça. O Evangelho que esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Mas que hoje foi revelado a todos nós, os gentios, como também aos judeus, né? Esse evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, né? Foi revelado ao apóstolo Paulo e através do apóstolo Paulo chegou a todos nós, os gentios, e como eu acabei de falar, também aos judeus, né? A todo Israel. Israel que rejeitou esse evangelho, mas nós gentios recebemos esse evangelho. Mas infelizmente este evangelho tem sido transtornado. Você sabe o que é um evangelho transtornado? Um evangelho misturado. Um evangelho que é pregado na maioria das igrejas, mas tem causado transtorno na mente das pessoas. As pessoas vivem assombradas, não têm paz, e não foi esse o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um homem que vivia na lei de Moisés, que perseguiu os verdadeiros cristãos que aderiram a esse evangelho da graça. Foi um perseguidor, mas depois que ele se converteu, ele já convertido, ele escreveu uma carta a Timóteo e se referiu a esse evangelho como sã doutrina. Se é sã, gera saúde, gera paz, gera alegria, gera segurança. Mas ultimamente nós estamos vivendo um evangelho totalmente às avessas. Um evangelho, em vez de deixar as pessoas felizes, deixam as pessoas assombradas, em pânico, onde o medo impera, porque a pessoa que se diz que está vivendo um evangelho e vive assombrada com o diabo que vive ao seu derredor, vive assombrada com um cavaleiro, um tal de um cavaleiro amarelo que vem destruir vidas, um evangelho onde tem muitos profetas profetizando o pânico na vida das pessoas. Isso não é o evangelho que o apóstolo Paulo chamou de sã doutrina. O evangelho que foi chamado de sã doutrina gera saúde, gera paz, gera alegria, tira o medo, tira o pânico, tira o pavor. E é esse evangelho que eu quero trazer uma mensagem para você nesta hora. A mensagem que nós vamos trazer é uma mensagem que vai gerar na tua vida segurança, paz, alegria. E a tua mente vai ser iluminada, porque o evangelho da graça, ela ilumina a mente da pessoa, deixa a pessoa feliz, com segurança, com alegria. E foi para isso que Jesus fez aquele sacrifício, né? Para depois daquele sacrifício ele revelar essa doutrina. E você ter a certeza que hoje você reina com esse Deus dentro de você, em vida e em perfeita vitória e sem temor do mal. É esse o evangelho da graça. É esse o evangelho que é desprezado. Eu vou usar esse termo,
desprezado nas igrejas evangélicas. Pouco se fala desse evangelho, né? Mas hoje eu quero trazer uma mensagem desse evangelho para que eu e você possamos crescer no conhecimento e na graça desse evangelho, né? Se você estiver de posse com a Bíblia, você pode acompanhar uma leitura comigo em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Glória a Deus. Como acima diz: sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Glória a Deus. Essa foi a vontade do nosso Deus quando enviou seu único filho a este mundo. Foi para que ele viesse e tirasse o primeiro, para que ele pudesse estabelecer o segundo, né? Talvez você esteja perguntando nesta hora: tirar o primeiro, mas que primeiro? O primeiro pacto? Ou primeira aliança? Para estabelecer o segundo pacto, que é o Evangelho da Graça. Meus amados, hoje nós vivemos um evangelho totalmente transtornado. Foi assim que o apóstolo Paulo se referiu ao evangelho ainda no primeiro século, quando Jesus já tinha feito o sacrifício, tinha derramado seu sangue pela purificação dos eleitos, e ali ele pôs fim ao primeiro pacto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, meus amados, ele disse: o fim da lei é Cristo. Ele não disse o começo da lei. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando ele diz todo aquele que crê, não está se referindo só aos judeus, só a Israel, mas a nós gentios também, para todo aquele que crê. Então, o que é que está acontecendo hoje, em pleno século XXI? A liderança evangélica, eu estou generalizando, eu estou dizendo que é toda a liderança evangélica, despreza o evangelho da graça. Porque eu não sei. Uns despreza porque pensa no dinheiro. Porque graça não enche bolso de ninguém. Graça, ela mostra a posição que Cristo me deixou, depois daquele sacrifício na cruz, como também te deixou. A graça mostra isso, para que nós possamos viver uma vida feliz nessa terra. Então a graça mostra a posição que Cristo nos deixou.
A lei que foi abolida não serve nem para os judeus, porque a lei era para os judeus, não era para nós gentios. Nem para eles serve hoje, porque Cristo aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Mas o que é que se prega nas igrejas? Prega esta lei que o apóstolo Paulo, já convertido ao Evangelho da Graça, chamou ela de inútil. Diz que a lei é inútil, ninguém será justificado pela lei. Aí eu pergunto, e por que a liderança evangélica prega a lei para os filhos de Deus, né? E os filhos de Deus ali, por não ter esse conhecimento do Evangelho da Graça, vive ali debaixo de uma servidão, numa escravidão de um templo de pedra, cumprindo mandamentos em forma de ordenanças. É batismo nas águas, é Páscoa, que eles chamam de ceia, mas na realidade não é ceia, é Páscoa. Ensinando jejum, ensinando campanhas, ensinando até coisas que não tem nenhum respaldo, nem na lei, nem na graça. Ensinando culto da vitória, aonde Cristo, quando terminou aquele sacrifício dele ali na cruz, ele disse que ele nos fez mais que vencedor. Ele mostrou a posição dos eleitos hoje ao apóstolo Paulo para que ele passasse para nós. Eu quero ler para você nesta hora Efésios, para você entender a tua posição que Cristo te deixou após o sacrifício, após ele pôr fim à lei. Essa é a posição que Cristo nos deixou com aquele sacrifício que ele fez na cruz. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta à igreja dos Éfesos, ele mostra a posição que eu e você tem hoje, meu amado. Assimile bem essa leitura que eu vou fazer agora. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, que diz assim, ó, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vou dar uma pausazinha aqui para te explicar. Essa é a posição que a igreja está hoje. Quando eu falo igreja, é todo aquele que crê. Você crê, então você faz parte da igreja. Então essa é a posição que Cristo já te deixou. De um abençoado, você já é abençoado. E o que é que as lideranças, que se diz evangélico, faz hoje? Faz culto da bênção. E vai um monte de pessoas para esse tal de culto da bênção, anulando essas bênçãos que o apóstolo Paulo falou aqui, que diz que ele já nos abençoou. Você já é abençoado, você não precisa ir para culto de bênção, meu amado. Vamos ler o versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Meu amado, você foi eleito antes da fundação do mundo. Você que crê. Porque a fé é um dom de Deus. E ele deu só aos eleitos. Quando ele diz que é a fé dos eleitos, é porque vai ter pessoas nesse mundo que não vai crer de jeito nenhum. E não adianta insistir com ele, que ele não vai crer, porque não foi para ele a fé. A fé é dos eleitos. Então, se você crê nessa palavra, você foi eleito antes da fundação do mundo. Eu
Ele não tinha feito nada. Não existia nada aqui. Não existia Adão, não existia Eva. Mas os eleitos já existiam na eternidade. A escolha que ele fez de mim e de você não foi aqui. Foi na eternidade. Ele te escolheu, me escolheu na eternidade, quando a gente ainda era espírito, porque os filhos de Deus são espíritos. Deus não é carne, Deus é espírito. Então ele escolheu a mim e a você e nos predestinou para viver nesse mundo, reinando com ele em vida em perfeita vitória. Aqui nós fomos encarnados. Nós somos espíritos encarnados. Estamos reinando com ele em vida, em perfeita vitória, sem nenhum temor do mal. Mas não é assim que se vive muitos filhos de Deus hoje. Vive assombrado. Por quê? Assombrado com os ensinamentos da lei. Porque se tivesse conhecimento da posição que Cristo te deixou e me deixou, ninguém vivia assombrado. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi da vontade dele que ele nos predestinou. Todos os eleitos de Deus são predestinados, vocacionados para a salvação, para a eleição, por antecedência. Você não tinha nem esse corpo de carne que você tem hoje e eu tenho hoje, mas você já foi vocacionado para ser um eleito. Estava na eternidade como espírito, veio a este mundo e está nesse corpo de carne, mas está reinando em Cristo, em perfeita vitória, sem temor do mal. Isso era para todos ter essa boa consciência, mas infelizmente são poucos que estão tendo essa consciência. Eu, graças a Deus, depois de viver no sistema evangélico, aprendendo judaísmo, que o que eles ensinam lá não é evangelho. E quando entra no evangelho, faz aquela mistura, aquela salada, né, que o apóstolo Paulo chamou de transtorno, porque em vez de iluminar a mente, para você crescer no conhecimento dessa graça, eles transtornam a sua mente, misturando o evangelho da graça com a lei. É o que se faz nessas igrejas evangélicas. Eu não estou condenando meus irmãos que eu vim de lá. Muitos que estão hoje na graça vieram de lá, mas o que se faz lá é isso. Não estou dizendo que eles não são salvos, não são eleitos, com certeza, não tenho dúvida. Creu é eleito, né? Salvação não se perde, a eleição não se perde. O que acontece é o seguinte: as pessoas têm que ser salvas, mas na mente. Na mente. Os eleitos estão aí, com a mente transtornada, precisa ser salva, ter esse conhecimento, né? Eu passei durante 17 anos nessas igrejas. Hoje, graças a Deus, Ele iluminou minha mente. Hoje, eu posso dizer que sou salvo na mente, né? Sou um eleito de Deus, tenho conhecimento dessa graça. Por isso que eu estou passando para você, para que nós juntos possamos crescer nesse conhecimento dessa graça. Glória a Deus. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Foi do agrado dele, meu querido. Foi do agrado dele que eu e você vivesse no conhecimento dessa graça, né?
essa graça que revela mistérios, essa graça que te dá segurança. Mas infelizmente, os filhos de Deus não estão vivendo nessa graça dentro desses templos de pedra chamada igreja evangélica. Eu não estou condenando meus amados irmãos da igreja evangélica, mas eu não posso ocultar essa verdade, porque essa verdade, ela sim esteve oculta em todos os séculos, em todas as gerações, mas que hoje foi revelado aos seus santos, que somos nós que cremos nesse evangelho. Mas muitos estão com sua mente transtornada, porque eles misturam lei de Moisés com o evangelho da graça que foi revelado a Paulo. Então faz aquela mistura. E assim as mentes estão sendo transtornadas por um falso ensinamento dentro dessas igrejas. Eu sei que esse evangelho da graça que está sendo pregado através das redes sociais está libertando muitos e vai libertar muitos que estão lá. São filhos de Deus, são salvos, com certeza, mas está deixando de viver a alegria e a segurança que esse evangelho da graça nos dá. Veja a carta que o apóstolo Paulo, que teve a revelação desse evangelho, para que através dele chegasse até nós, veja a carta que ele fez para a igreja dos Gálatas. O que era que estava acontecendo com a igreja dos Gálatas? Muitos, quando viram essa mensagem da graça, receberam com alegria. O apóstolo Paulo até ficou feliz, né? Mas depois eles retrocederam. Vamos ler aqui Gálatas 1. Gálatas 1, a partir do versículo 6. Escute bem. O que é que o apóstolo Paulo fala nessa carta que ele escreveu à igreja dos Gálatas? Ele diz assim, ó: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja o que estava acontecendo no primeiro século. O evangelho já estava sendo transtornado. Mas de que maneira? Vou te explicar agora. A lei que tinha vindo para os judeus através de Moisés, Deus deu a lei a Moisés para que ele passasse para todo Israel, uma lei que não era para o justo, era para os injustos, porque aos olhos de Deus, todo Israel era pessoas injustas. Então Deus mandou uma lei dura, severa, que o apóstolo Paulo se referiu a ela como o ministério da morte e da condenação. Adulterou, me perdoe. Não tem perdão. Era só 2 testemunhas. Apedrejamento. Era a lei da morte. As pessoas morriam apedrejadas, morriam enforcadas, morriam na cruz, morriam pela espada, eram degolados. Essa era a lei que veio para ele, lei dura. Então, e ninguém cumpria essa lei, porque a lei não se limitava só em 10 mandamentos, eram 613 mandamentos, e a lei falava que se você fosse cumprindo 1, 2, fosse cumprindo a lei, tropeçasse num, tinha que começar tudo de novo, era impossível. Então Jesus veio, cumpriu toda a lei, pôs fim a ela, trouxe o novo, e as pessoas rejeitam o novo, querem viver no velho,
Por quê? Porque foram ensinados assim. Mas você, a honra e a glória seja sempre para o nosso Deus, através de uma mensagem como essa, e muitas que estão pregando agora nas redes sociais, as pessoas estão sendo libertas na mente, estão vendo que foram enganadas, né? Viveram uma lei que se chamavam de evangelho, mas não era evangelho, era lei mosaica, era a lei de Moisés, que foi abolida. A graça, o evangelho da graça, são as 14 cartas do apóstolo Paulo. Quando se entra lá é para dizer jargão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois dá uma carreira para a lei. E assim os filhos de Deus vão vivendo numa escravidão, sem ter conhecimento dessa graça. Eu quero finalizar essa mensagem com a palavra do apóstolo Paulo, quando ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar Paulo, como ele estava dizendo, como eu sou de Cristo, é imitar o Cristo Espírito, não é o Cristo da carne. Porque se você for imitar o Cristo da carne, você vai fazer tudo que ele fez, até chegar na cruz. Você vai se entregar também na cruz, você vai ter que jejuar, que foi abolido, a lei foi abolida. Jejum era da lei. Você vai ter que batizar nas águas, foi abolido porque batismo nas águas era da lei. Você vai ter que celebrar Páscoa, que eles chamam de ceia, mas é Páscoa. Era tudo da lei. Cristo aboliu, então não é para fazer nada disso. Não é para imitar Jesus de Nazaré, o Cristo histórico, o Cristo da carne. É para imitar o Cristo Espírito, o Cristo que está agora no trono da sua glória. Ele não está lá no corpo de carne, ele está num corpo glorioso. E o apóstolo Paulo diz que é para a gente imitar ele. Como é imitar um Espírito? É imitar a doutrina do Espírito, onde se vive pela fé. Aonde se anda pela fé. Não é por obras, o Evangelho não tem obras. A obra foi finalizada na cruz. Ele disse uma palavra, Jesus disse ali, uma palavra em grego. Ele disse: tetelestai, está consumado, está feito, o preço foi pago. Não é mais para você imitar ele, porque ele já fez tudo. É para imitar agora o Cristo Espírito. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não estava mandando você imitar Jesus de Nazaré, o Cristo da carne. Imitar o Cristo Espírito. Viver na doutrina dele, onde se vive pela fé. Você nunca vai ver o apóstolo Paulo ensinando que um Espírito batizou nas águas, um Espírito jejuou, um Espírito celebrou Páscoa. Não. Ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você nunca vai... Você já viu um Espírito, meu amado, celebrar Páscoa? Você já viu um Espírito se batizar em águas? Não. É imitar o Cristo Espírito na sua doutrina, onde se vive pela fé. O justo viverá da fé. É assim que devem viver os filhos de Deus. Aqui eu encerro essa pequena mensagem, mas eu creio que os teus olhos foram iluminados. Virá outras mensagens para você. Graça e paz.